Meus irmãos, vou aproveitar que você está de pé. Nós vamos fazer a leitura do 42º livro da Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24, a leitura vai ser um pouco extensa, mas faz necessário. Do versículo de número 13 ao versículo de número 32. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, que não era apóstolo, capítulo de número 24, do versículo de número 13 ao versículo de número 32. Louvado seja o nome do Senhor. Vou esperar todos acharem para a gente fazer uma leitura desse texto. Lucas, capítulo 24, do 13 ao 32. Todos acharam? Digam amém. 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 O texto sagrado diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia, ou melhor, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Obrigado, Jesus, por esta palavra. Tome seu assento. Eu queria louvar a Deus por esta oportunidade uma vez mais de ministrar a palavra dele. Quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Wallace e do pastor Farias. O Senhor os abençoe e continue abençoando de forma poderosa nossos companheiros e amigos de ministério. Com eles, mais uma vez, como bom amigo,
me chamou para estar aqui. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu queria desejar às mães um feliz Dia das Mães a vocês. Nós sabemos que todos os dias são dias das mães. Na verdade, são mais Dia das Mães que, principalmente que são cristãs, servas do Deus Altíssimo, que oram por nós todos os dias, pelos filhos. Tem uma preocupação a mais. Eu diria que mãe tem muito mais preocupação com os filhos do que os pais. Isso é verdade, isso não é mentira. E a própria Bíblia diz que o único amor que é maior do que o amor de mãe é o amor de Deus, né? Então, a gente crê nisso. Que Deus abençoe a você, mamãe, em nome de Jesus. Eu meditava nesse texto já há alguns dias, e quando o irmão Eudes nos fez o convite para estar aqui, ardeu no meu coração a chama de compartilhar esse texto com os irmãos essa noite. Esse texto é um texto muitíssimo conhecido. Os irmãos já devem ter ouvido várias ministrações dentro desse texto, mas nós sabemos que o Senhor, todos os dias, nos traz entendimento novo. A palavra não diz que é nova a cada manhã, como alguns costumam dizer. Não tem esse texto na Bíblia. Mas nós cremos que todos os dias, ao ler a palavra, se você meditar no salmo mais conhecido, por exemplo, que é o Salmo 23, ao longo de um mês, você vai ver que ao longo de um mês você vai descobrir coisas novas dentro daqueles 6 versículos, ou 6 versos ali, tão pequenos. E o Senhor nos deu uma direção nesse texto aqui. Eu queria compartilhar com os irmãos nos poucos minutos que tem. Nós estamos diante de um texto que, quando nós olhamos hoje, nós teríamos a capacidade de começar a fazer algum tipo de julgamento em relação a Cleopas e o outro discípulo que estava com ele. Ambos haviam largado tudo, deixado tudo para trás. Muito provavelmente saíram dessa mesma Emaús que nós vemos aqui no texto, subido a Jerusalém para acompanhar o Senhor. A expectativa de todos aqueles que estavam com Jesus, é importante nós citarmos isso, que quando se fala do Cristo, quando se fala do Messias, a expectativa de todos aqueles que andavam com ele era de que ele fosse algum libertador do ponto de vista físico, um libertário mesmo, que fosse tirar o domínio romano e estabelecesse como o novo rei dos judeus ali, fisicamente. Não era uma ideia espiritual que eles tinham. A ideia era que Jesus varresse os romanos do domínio que estavam subjugando aos judeus e se colocasse como o rei dos reis ali, como o senhor deles terreno. Só que o que acontece é que aquele Jesus que eles andaram, que eles viram expulsar demônios, que eles viram ele curar enfermos, aquele Jesus que eles viram operar a multiplicação dos pães algumas vezes, aquele Jesus em que eles estavam depositando toda a confiança de que ele fisicamente iria estabelecer o reino, e o texto disse isso, nós esperávamos que ele viesse remir a este povo. Era o Jesus que na sexta-feira tinham sido crucificados. Na sexta-feira, aquele mesmo que eles tinham a expectativa de que fosse dominar, estava sendo chicoteado, estava sendo escarnecido, estava sendo cuspido, manietado por todos aqueles soldados, estava sendo carregado, posto numa cruz. E na sexta-feira tinha expirado e tinha morrido, tinha acabado. A expectativa daquele reino visível havia sido exterminado na sexta-feira, acabou. E para encurtar a história, você sabe, na sexta-feira o Cristo expira, morre. No sábado não acontece nada, mas o dia aqui já é domingo. Domingo de manhã, domingo, porque o texto diz, eis que no mesmo dia, o Cristo havia dito que ressuscitaria. Eles tinham ouvido isso dele várias vezes, mas eles não quiseram esperar. Eles não quiseram esperar. Eles achavam que a morte do Cristo na sexta-feira tinha acabado com tudo.
então pegam o caminho, saem de Jerusalém. Isso é importante para você captar aqui. Jerusalém é o lugar da promessa. Jerusalém é onde se encontra tudo aquilo que o Senhor falou que faria. O Cristo falou que ressuscitaria ao terceiro dia. Jerusalém. Mas ao invés deles ficarem em Jerusalém, eles pegam o caminho para Emaús. O caminho para Emaús é o caminho de todos aqueles que já perderam a esperança na promessa. É o caminho de que quando o visível não pode mais acontecer, ele perdeu a esperança. Quando aquilo que ele tinha a expectativa de que acontecesse, não acontece, e aí ele começa a caminhar e descer de Jerusalém. A terra da promessa já não é tão interessante para ele. Eles dois então olham e falam: vamos voltar para casa, porque a nossa expectativa acabou. Não tem mais o que nós fazermos aqui. O Cristo morreu, a expectativa de libertação e de salvação se foi. Me parece que eu vejo isso acontecendo hoje em dia. Me parece que isso é muito aplicável, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Tem gente que não consegue enxergar o acontecimento que ele tanto esperava, a expectativa dele estava lá, mas ao invés dele continuar aguardando, ele pega o caminho de Emaús. E ele começa a caminhar. 11 quilômetros distava de Jerusalém a Emaús, a aldeia. E eu vejo aqueles discípulos andando cabisbaixo, conversando com o outro. Nossa esperança se foi, nossa expectativa se foi, acabou. É como se eu estivesse vendo alguns hoje em dia, porque não estão conseguindo ver a materialidade ainda. Preste atenção no que eu estou dizendo, ainda da promessa. Porque a promessa existe, ela não acabou, ela não tem fim, a promessa está viva. A questão é a quem foi prometido, se ainda está esperando. Estão eles caminhando, cabisbaixo. Só que no caminho para Emaús, o texto diz que Jesus surge. O texto não diz que eles vinham caminhando e ele surge dentro do texto. Eu não sei se você prestou atenção. Ele aparece. Só que quando ele aparece, quem esqueceu a promessa não consegue ter a percepção quando Jesus encosta. Porque a promessa foi esquecida. Ele perdeu o olho da promessa, mas Jesus encosta. E o texto vai dizer que era Jesus. O texto diz o mesmo, não diz outro. O mesmo Jesus se aproximou deles. Eu preciso que você entenda isso aqui. O Jesus que se aproximou deles é o mesmo Jesus que multiplicou o pão, é o mesmo Jesus que curou, é o mesmo Jesus que libertou, e é o mesmo Jesus que nós estamos tendo companhia aqui nessa. É o mesmo, não mudou. O mesmo. E o texto diz que Jesus começa a caminhar e conversar com eles, o mesmo. Só que os olhos deles estavam como que fechados. Por quê? Porque não estavam mais com os olhos na promessa. Os olhos deles estavam em Emaús. Eu vou embora, a promessa acabou. Você pode enxergar, ou melhor, você pode ver, mas não enxergar. Você pode ver, mas não conseguir identificar. O que eu quero dizer com isso? Você pode estar caminhando com Jesus e não saber que é Jesus que está caminhando com você. Você tem que ter muito cuidado com isso. Você tem que ter muito cuidado de saber muito sobre Jesus, mas não conseguir enxergar e conhecer Jesus de fato. Porque Jesus está caminhando com você, se você continua com o olho na promessa. Jesus pode estar caminhando contigo e você não tem a percepção de que Ele está andando contigo, porque teus olhos estão vidrados em outro lugar.
em Emaús e não em Jerusalém. Capta isso aqui, pega isso aqui essa noite. Você precisa compreender. Não adianta vir à igreja, sentar no banco, vir em culto de oração, vir em culto de doutrina, vir em escola bíblica dominical, se você não consegue enxergar Jesus caminhando com você. E eles continuam caminhando. Meu Deus. E caminham. Só que eles estavam caminhando, isso aqui você precisa captar, isso aqui, pega isso aqui. Eles estavam caminhando com um olhar no jornal de sexta-feira. O jornal que eles tinham em mãos era um jornal de sexta. Mas já era domingo, irmãos. Era domingo de manhã. A notícia que eles tinham era notícia atrasada. Era notícia vencida. Era notícia que não valia mais nada, porque já era domingo. O jornal de sexta, Jesus o crucificado. Jesus, aquele que se dizia o Messias, está na cruz. E eles estavam com o olhar onde? Na sexta. Jornal de sábado, em branco. Não tinha nada. E aí por isso que Jesus chega para eles e fala: me conta essa história aí que vocês estão conversando. Eu preciso ouvir isso aí. E aí Jesus, me parece que numa pitada aqui de: quais notícias vocês estão falando? Como você não sabe sobre o Nazareno, o que aconteceu? E Jesus está dizendo: oh meu Deus, tem gente que está vivendo com notícia passada e é por isso que vive sofrendo. Tem gente que está vivendo com olhar lá no passado e não consegue enxergar que Jesus já está no presente e no futuro. Tem gente que não conseguiu perceber ainda que a notícia atrasada não vale mais. Tem notícia atualizada e é Jesus dizendo: eu não estou na cruz, eu não estou no sepulcro, eu estou aqui, estou vivo diante de... Glória a Deus. Deixa eu dizer a você, meu filho e minha filha, nessa noite, eu não tenho muito tempo e eu preciso transmitir isso ao seu coração essa noite. Você tem que parar de olhar para notícias desatualizadas sobre a sua vida. Você tem que parar de olhar para o retrovisor e achar que aquilo que aconteceu continua acontecendo. Jesus está dizendo a você nessa noite: tem notícia atual a teu respeito, mas você não está conseguindo enxergar. Jesus então diz: deixa eu fazer um apanhado aqui para vocês. E o texto diz que Jesus começa a pregar para eles. Perceba isso. Jesus não está pregando para incrédulo aqui. Jesus não está pregando para quem não conhece. Jesus está pregando para quem conhece. A palavra viva é dada aqui. O texto diz que ele começa desde Moisés, lá de trás, pastor Farias. E a caminhada era longa. Eram 11 ou 12 quilômetros mais ou menos a pé. 2 horas de caminhada. Porque eles não estavam correndo, diz que eles estavam caminhando. E eles estão caminhando e Jesus está pregando para quem? Para crente. Porque às vezes crente precisa ouvir uma boa pregação para entender o caminho que ele está tomando. Tem hora que crente precisa ouvir, porque a gente tem aquela maneira de achar: precisamos pregar para os incrédulos. Não, crente precisa ouvir pregação para conseguir entender e voltar para a promessa que não deveria ter saído da vida dele. Glória a Deus. E Jesus começa a pregar. E dá palavra. E dá palavra. E Jesus está dizendo para eles: vocês não conseguiram compreender ainda que os últimos acontecimentos não determinaram o fim. Os últimos acontecimentos foram necessários para que o propósito do Senhor fosse cumprido. É duro entender isso. É duro entender que o Filho de Deus tem que vir à terra como um homem, sofrer,
para que a salvação pudesse ser efetuada na minha e na tua vida. E aí eu vou trazer para você, eu não posso deixar um texto sem aplicação à sua vida. Às vezes quando a gente está passando pela prova, às vezes quando a gente está passando pelo aperto, às vezes quando a gente está passando, é difícil a gente compreender que aquilo tem um propósito, mas tem. Não é o fim. Às vezes, eu anotei aqui para não esquecer, a expectativa que nós criamos sobre Jesus pode não ser a expectativa que Ele tem para nós. A gente coloca uma expectativa e Jesus está dizendo, não é desse jeito. Não, Jesus, mas eu quero que aconteça desse jeito. Jesus está dizendo, não, mas eu não quero que aconteça desse jeito, porque tu está enxergando agora, eu estou enxergando lá. E eles continuam caminhando. Jesus está o quê? Pregando para eles. Jesus está pregando para crente. Deixa eu dizer a você que está me ouvindo aqui essa noite. Vai ter hora que você vai ser usado para alguém que você nunca imaginou que seria usado para falar com ele. Mas ele é crente. Fale. Mas eu vou pregar para quem já é convertido. Pregue. Mas eu vou falar da palavra para quem é muito conhecedor da palavra. Fale. Porque às vezes ele esqueceu aquilo que ele recebeu no início. Os discípulos aqui já tinham caminhado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses discípulos aqui faziam parte daquele grupo, o grupo dos 70, que foram enviados. O mesmo grupo que tinha ido lá e voltou para Jesus e disse, Jesus, eu estou maravilhado. Até os demônios se submetem quando a gente manda. E Jesus vira para eles e fala, vocês têm que dar glória e graças a Deus que o nome de vocês está escrito no livro da vida. É isso que ele diz, mas é os mesmos aqui que fizeram, mas que agora estão indo embora para Emaús. E Jesus caminha, e quando Jesus prega para eles, o texto vai dizer que no final da estrada, eu imagino que tinha uma bifurcação, setinha para Emaús, setinha para outras cidades. E o texto diz que Jesus faz como que se fosse para outras cidades. E aí eles falam, não vai, fica aqui. Deixa eu dizer uma coisa a você, não deixe Jesus sair da sua vida, não deixe Jesus sair da sua casa, não deixe a presença ir embora, segure, faça como esses, fica Senhor, fica aqui comigo, fica na minha casa, na minha vida, na minha família, não vai, fica, porque eu sei que se eu tiver a tua presença aqui comigo, as coisas serão diferentes, fica Jesus. Fica Jesus, fica comigo, fica na minha casa, fica na minha família, não me deixa só. Amanda Yasu, ela mandava mais. Iriaia Caço, ela mandava mais. Fica Jesus, fica Jesus, não nos deixe. Aleluia. Em tempos em que as pessoas gostam ou preferem a presença de tantas outras coisas, nós só queremos a presença dele nas nossas vidas. E o texto vai continuar dizendo, para eu caminhar para o fim, que quando eles sentam, entenda isso, Jesus já tinha partilhado toda o alimento necessário para a vida deles. Jesus já tinha pregado. Quando Jesus termina de pregar, Jesus faz o quê? Senta na mesa. E quando Jesus senta à mesa, ele faz aquilo que ele já tinha feito algumas dezenas de vezes com eles, talvez centenas. Centenas de vezes Jesus sentava à mesa. Eu acho que é por isso que crente gosta de comer tanto, porque a gente
olha para a Bíblia e vê Jesus sentando e comendo sempre com os discípulos. Isso é uma atividade normal nas Sagradas Escrituras. É uma comunhão. E o texto sagrado diz que Jesus senta. E quando Jesus senta, Jesus pega o pão e diz que ele deu graça e partiu. E quando ele partiu e compartilhou com eles, o texto sagrado diz que os olhos deles se abriram imediatamente. E aqui tem uma coisa que eu queria dizer para vocês, principalmente no nosso dia. Se nós desprezarmos o partir do pão e o beber do vinho, se a gente acha que é coisa pouca, a gente está desprezando o conhecimento de Jesus. Porque nós só podemos ter olhos abertos se a gente partilha do mesmo propósito que Ele. Quando eles partilharam do pão com Ele, os olhos das escamas que estavam presas foram soltas. E eles conheceram a Jesus. Oh querido, como é bom, sabe? Como é bom quando a gente consegue compreender que a presença de Jesus é maior e melhor do que qualquer coisa. E nós só podemos entender isso se nós estivermos na presença dele. A presença na congregação, no partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Aleluia. Eu estava lendo, estou terminando de ler um livro do grande pregador Jonathan Edwards. E tem uma parte que ele diz, e me chamou muita atenção aquilo. Talvez não tenha muita conexão com isso que eu estou falando agora, mas o Senhor tem tocado no meu coração para eu compartilhar, eu queria compartilhar. Ele faz uma pergunta simples no livro. Ele diz: para você ter certeza que alguém gosta da presença de Jesus, para você ter certeza que alguém realmente anseia e deseja pela presença de Jesus, faça a seguinte pergunta para ele: se aqui na terra você tivesse toda a riqueza, você não sentisse falta de nada, absolutamente nada, toda a riqueza fosse dada a você, e fosse lhe dada a opção de imortalidade nessa terra, com aquela quantidade de riqueza, você ficaria aqui ou ainda assim você gostaria de ir aos céus? Imagina que você não passa privação, não passa necessidade, não passa dor, não passa nada, não passa aflição, e você tem provisão de tudo, e lhe deem a opção e digam: você pode escolher entre passar a sua vida aqui, ser eterno, ou você tem a opção de ir aos céus, passando pela morte. O que você escolheria? E Edwards diz: a resposta desse homem vai determinar se ele realmente ama a presença do Senhor ou se ele é um falsário. No caminho de Emaús, aqueles homens tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. E quando eles tiveram um encontro com Jesus, eles disseram: por acaso o nosso coração não ardia, não aquecia o nosso coração quando víamos no caminho conversando com aquele que era o Senhor e Salvador. E o texto vai continuar dizendo que quando eles tomaram noção e tiveram a real grandeza daquilo que havia acontecido, eles não quiseram mais ficar em Emaús. O texto sagrado diz que eles voltaram para Jerusalém para contar tudo aquilo que tinha acontecido com eles. E a volta a Jerusalém representa a volta à promessa. Quando nós temos um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, a gente volta os nossos olhos para a promessa e não queremos sair de lá mais nunca, porque nós temos certeza daquele que prometeu, que é fiel para cumprir.
Vamos cantar esse hino, pastor Wallace. Fica, Senhor, já se faz tarde. Vamos cantar e eu termino aqui. E eu quero que você cante, adore. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Feche os seus olhos. E você vai dizer: fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Morada permanente, não é morada provisória ou temporária, é morada permanente. É a presença de Jesus para sempre, porque quando a presença dele nos tirar daqui, a presença dele vai nos carregar para a presença dele na glória, para nós estarmos com ele a eternidade. Ei.